Que você falou do Papão da Amazônia, o Paysandu, que agora é evidência aqui na nossa Sentinela Esportiva. Fala aí, Fantástico Magno, aquele abraço para você. Chega com as informações do Papão da Amazônia. Esportiva, vamos falar do Papão da Curuzu nesta segunda-feira. Falar do Papão que mais uma vez não venceu no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogou sábado, perdeu para o time do Goiás. Paysandu esteve bem jogando, principalmente no primeiro tempo, mas a bola insistiu e não entrou. Craque do jogo foi o Matheus Nogueira. Fechou o arco do Paysandu e aí vem aquele tal ditado, né? Defendeu, fez o que pôde e numa jogada na grande área, o atleta do Goiás chutou e ainda passou a bola por baixo da perna do Thiago Heleno, atrapalhando um pouco o jogador, o goleiro Matheus Nogueira, e a bola entrou, portanto, 1-0 para o time do Goiás. Paysandu agora pensa já na partida de amanhã, onde irá jogar contra a equipe do Novo Horizontino. Um outro jogo difícil, porque o Novo Horizontino está trabalhando, está focado para chegar à Série A do ano que vem. Então é preciso realmente ter muita cautela com o adversário de amanhã, o jogo programado para as 19h30 na Corte Azul e Branca. Os jogadores chegaram ontem de viagem, foram liberados e agora à tarde irão iniciar os trabalhos e logo entrar em regime de concentração, porque não tem muito tempo para trabalhar, para treinar. Só tem a tarde de hoje, trabalho regenerativo e depois concentrar para o jogo de amanhã na Curuzu. Vamos ouvir aqui o técnico Márcio Fernandes, que vai dar suas explicações com relação a mais uma derrota do Paysandu. Mas eu acho que nós fizemos um primeiro tempo muito bom. Tivemos no mínimo umas 3 chances para fazer o gol. Um jogo assim contra uma equipe forte, que nem a do Goiás, quando você tem uma chance dessa, você tem que fazer o gol. E acabou não acontecendo. Então isso é que realmente faltou para a gente, né? Converter essa chance que a gente teve. Agora trabalharmos para que nas próximas a gente possa converter em gol a chance que a gente vai ter. Não é só segurar, né? Nós criamos chance, nós atacamos o Goiás, teve momentos que nós fomos superiores à equipe do Goiás, então nós não ficamos só se defendendo, a gente teve uma estratégia de jogo e isso saiu a contento. Agora, claro que levar o gol no final do jogo fica uma frustração muito grande. Aí a presença do técnico Márcio Fernandes falou aqui no microfone do Grupo Marajoara de Comunicação. Olha, o Thalisson levou o cartão vermelho, né? Deu um safanão lá no Esli Garcia, rapaz, atleta do Goiás, ex-Paysandu. O VAR viu, o árbitro não viu, mas o VAR viu e aí tomou o cartão vermelho, não vai poder atuar na partida contra o Novo Horizontino no jogo de amanhã. Abre espaço para no vídeo entrar no time do Paysandu. Essa atitude do Thales já é desespero, gente, sabe? Cara, cabeça quente, já tomou essa atitude, não pode. É futebol, não é boxe, não é vale tudo. Então, levou cartão vermelho e vamos esperar com que o no vídeo entre e possa ajudar o Paysandu a vencer, gente. O Paysandu continua na lanterna dessa competição. Lamentável mesmo a gente ter que falar isso do Paysandu. E depois desse jogo de amanhã contra a equipe do Novo Horizontino, o Paysandu voltará a jogar novamente em Belém. Vai jogar, não vai jogar fora de casa. O Paysandu vai jogar fora de casa, vai jogar amanhã aqui em Belém e no domingo vai enfrentar o Criciúma jogando fora de casa. O mesmo time lá onde está o Nicolas e o Borazzi, 2 jogadores que já passaram aqui pelo Paysandu. E nós só temos que desejar sorte para o Paysandu. Gente, o Paysandu depende só dele. O Paysandu não está naquela fase da competição de depender de resultados. Não, o fulano tem que ganhar, o outro tem que empatar. O fulano tem que perder. Entendeu? Não. O Paysandu depende só dele, mas infelizmente não vem fazendo o seu papel dentro de campo. Aí fica realmente muito complicado. O torcedor está aborrecido, torcedor está cabisbaixo, torcedor está invocado do que está acontecendo com o seu time de coração, que é o Papão da Curuzu. Essa foi a minha participação falando do bicolor paraense, aqui na nossa Sentinela Esportiva. Aquele abraço a todos, uma boa semana e uma boa tarde.
Obrigado, Fantástico Magno, pelas informações do Paysandu Esporte Clube. Torcedor, você que está conectado com a gente, o zap está aqui embaixo, 983-90-1000. Deixa a sua opinião, deixa o seu recado, participe junto com a gente, nesse nosso WhatsApp aqui embaixo. Fernando Santos, o que me chama a atenção na fala do técnico Márcio, que quando ele ressalta que o Paysandu foi penalizado, punido pelo gol tomado no final da partida, que de fato fez um bom primeiro tempo, eu concordo. De uma análise geral, eu concordo. De uma análise geral, eu concordo. Mas quando ele vem e coloca o Paysandu com problemas extracampos, problemas externos, ele coloca questão de gestão de grupo, gestão da diretoria, elenco rachado, são jogadores que não estão comprometidos com o trabalho. O que você conseguiu extrair disso, Fernando Santos? Gabriel, realmente essa questão de que o Paysandu foi penalizado com um gol no final, na verdade, foi uma partida, no meu ponto de vista, bem igual, né? Bem igual, o Paysandu, digamos assim, diante dos inúmeros desfalques que o Goiás teve, conseguiu colocar equilíbrio no jogo, conseguiu jogar de igual para igual com a equipe esmeraldina, mesmo eles jogando dentro da casa deles, com apoio da torcida, né? E se a gente for olhar por esse aspecto da partida em si, realmente o Paysandu foi penalizado, como eu diria também que se de repente o Goiás sofresse um gol lá no final, também seria penalizado, porque ambas as equipes tiveram oportunidades de gols durante a partida. Os dois goleiros, no meu ponto de vista, como eu falei de manhã no Futebolizar, foram os destaques do jogo, tanto o Matheus Nogueira pelo Paysandu como o próprio Tadeu pelo Goiás, evitaram que os seus times sofressem gols no decorrer da partida. Infelizmente isso pode acontecer, né? Pode acontecer de forma desfavorável, como aconteceu nessa partida no Paysandu contra o Goiás, como poderia acontecer de forma em favor do clube bicolor. Então, isso aí é natural que possa acontecer numa partida de futebol e não adianta ficar se lamentando, né? Aconteceu. O que a gente tem que ver é o que, de fato, é o desempenho do time de um modo geral para chegar a uma vitória. Nem sempre o bom desempenho do time durante a partida garante a ele vitórias. Já vimos isso acontecer em vários e vários jogos. Não que o desempenho vai trazer o resultado. Exatamente. Ajuda. Vai ajudar, vai facilitar chegar a esse resultado. Mas isso também não garante que seja certo. Basta eu jogar bem que eu vou ganhar. Já vimos vários e vários jogos onde... Exemplos e exemplos. Remo e Criciúma, para não ficar muito distante aqui. O Remo dominou, perdeu vários gols, o Criciúma, talvez num dos únicos ataques que fez durante a partida, conseguiu aquele pênalti e venceu a partida, né? E, infelizmente, é isso. Agora, o que preocupa e o que eu creio que esteja acontecendo são situações extracampos no time do Paysandu. Tudo bem, o Paysandu não tem, ainda assim, para chegar a ser, muitas das vezes, um time... não quero nem usar esse termo, que eu acho que ele não ajusta, ele não encaixa com a tradição que tem o Paysandu, mas que é um time que muitas partidas aí foi medíocre, né? Que me desculpe, né? A gente está falando do time, não da instituição. Não, da instituição não. Eu acabei de falar, porque é um time medíocre. Detalhe, um elenco mal montado, um time muito mal qualificado. Não encaixa com as tradições do Paysandu, que é um time grande, é um clube grande, né? Que teve, né, em algumas temporadas, grandes times. Tanto é só olhar para as conquistas do Paysandu. Mas esse atual, realmente, então... Mas mesmo diante dessa baixa qualidade do elenco, do plantel do Paysandu, a gente pode tomar por base o desempenho que esse mesmo plantel, esse mesmo time teve quando da chegada do Claudinei Oliveira. É o mesmo time. É o mesmo plantel, são os mesmos jogadores. Como é que ali atrás eles conseguiram fazer e agora não conseguem dar continuidade àquele desempenho? O Paysandu passou 9 jogos, se eu não estiver enganado,
sem perder. Hoje o Paysandu está 5, 6 já partidas, eu não sei se eu estiver enganado, me corrija, Gabriel, me ajude. Acho que são 8. 8, sem vencer. São 8 jogos. Né? Sem vencer. E o que é pior, a gente não vê, né, algo que nos traga um alento de que o clube vai vencer, vai sair dessa situação, né? Infelizmente. Então, tudo isso nos leva a crer, Gabriel, que de fato há situações de extracampos, há situações de bastidores. O que é? Eu, no meu ponto de vista, eu coloco 2 pontos para que isso esteja acontecendo. Fernando, tá? São 10 jogos. 10 jogos, 10 verdade. Quando a gente falou em 7, 8... Desses 10 são... Oh, meu Deus. Desses 10 são 4 empates 6 e 6 derrotas. E se a gente for ver, então, no meu ponto de vista, eu vejo sim que tem fator extra-campo acontecendo aí, que está prejudicando sim o desempenho do Paysandu na competição. Agora, qual? Eu vejo 2 pontos que possam causar isso, Gabriel, no meu ponto de vista, tá? Salários atrasados ou plantel rachado. Plantel rachado. Pelo que nós temos de informações, os salários dos jogadores do Paysandu estão em dias. Pelo menos, isso vem pela fala do próprio presidente do Paysandu há alguns tempos atrás, bem recente, que ele disse que ele preferiria manter os salários dos seus jogadores do plantel em dia do que fazer uso para grandes contratações. Não foi isso que ele declarou? Sim. Numa das janelas de transferência? O que é que eu tenho que fazer? Ou eu contrato ou eu pago o salário. Eu prefiro pagar o salário. Eu até falei ontem dentro Então, do programa, diante, só para encerrar, Sim. concluir, diante dessa colocação que eu fiz, Gabriel, eu posso pensar, como eu coloquei 2 opções extra-campo, eu posso pensar que o grupo está rachado, que eu creio que seja isso que esteja acontecendo dentro do Paysandu Esporte Clube, e a gente pode tomar por base isso, o não aproveitamento do zagueiro Novídio no time principal do Paysandu. São situações que a gente fica até sem entender. Exatamente. Por que nessa situação do elenco do Paysandu? Agora aquele descontrole do zagueiro Tadson no final do jogo, naquele lance que eu digo assim, mostra de fato que o Paysandu é um time que está, de fato, na parte mental, na parte psicológica, é um time que se desliga do jogo. Cria-se chances, oportunidades, não são convertidas e o Paysandu desmorona de uma forma mental, física, estrutural, dentro de campo muito grande, Fernando Santos. Assim, o trabalho é árduo, o compromisso é muito difícil, o objetivo, muitos já estão jogando a toalha, mas o Paysandu, como assim um clube do Remo, matematicamente tem chances totais de sair da zona do rebaixamento. Mas quando a gente traz esses números de 6 jogos em Belém sem vitória, 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, e em 27 partidas do campeonato, 4 vitórias apenas, são números que só levam o Paysandu numa perspectiva para baixo, não para cima, Fernando Santos. Exatamente, Gabriel. Além desses fatores que você colocou agora, né, tem outras situações. Claro, 11 jogos, tem nesses 11 jogos pontuação suficiente para livrar o Paysandu de um rebaixamento, né? São 33 pontos em jogo. São 33 pontos em jogo. Né? O problema, Gabriel, é outro, né? O pífio desempenho do Paysandu dentro de campo. E aí, agora, Gabriel, não é só a questão do Paysandu vencer esses seus 11 adversários, né? Mas também o desempenho dos outros clubes, Gabriel. Olha, hoje, se nós formos analisar a tabela de classificação, antes do término dessa rodada, no início dessa rodada, o primeiro clube fora da zona, que era o Botafogo de São Paulo, ele estava
a 6 pontos só de diferença da equipe do Paysandu. Sim, eu falei isso no começo Né? do programa. 6 pontos, ou seja, 2 derrotas do Botafogo e 2 vitórias do Paysandu, eles já se igualavam. Os outros times, Volta Redonda e Amazonas, eram somente... O Volta Redonda era só 5 pontos. Permanece esses 5 pontos porque o Volta Redonda perdeu. Agora, o Amazonas era somente 2 pontos. Agora já são 5. E Então, uma diferença total de 8 pontos. Sem contar que o primeiro critério para desempate é o número de vitórias. O Paysandu tem somente 4 vitórias. Amazonas e Volta Redonda tem 6 vitórias. Botafogo tem 7 vitórias. O América, que com a vitória desse final de semana saiu da zona, tem 8 vitórias, Gabriel. Então você vê que não é só uma questão de o Paysandu vencer os seus jogos, né? Mas vejo, no meu ponto de vista, já depender do desempenho desses clubes que estão ali próximo a ele, que é os clubes que ele tem que superar, Gabriel. Seriam 5 times brigando para fugir de 4 vagas, ou seja, só um escapa. Então, essas dificuldades que a gente tem que ver de um modo geral para a gente fazer uma análise mais robustecida, digamos assim. Tem condições? Tem. Mas é muito difícil, né, Gabriel? Não vamos querer Eu não vou nem usar, enfeitar a eu não vou nem situação. usar o termo aqui, que talvez vai começar a ser usado, como o semi-rebaixado. Eu não vou nem usar esse termo. Então, mas que a situação do Paysandu é realmente difícil. Olha, em números de comparação, na temporada de 2024, na atual rodada do ano passado, na 27ª rodada, o último colocado aqui na oportunidade era o Guarani, Isso. com 6 vitórias, 6 empates e 15 derrotas. 24 pontos. 24 pontos, uma diferença do primeiro fora da zona de rebaixamento, que era o Ituano, que tinha 28 pontos. Só 4 pontos. Mas é um número que leva a gente a pensar no seguinte: o Paysandu é o pior ataque da competição, com 21 gols marcados. O Paysandu é o time que menos venceu e o que mais perdeu na competição. Então são números que levam o Paysandu a fazer uma campanha. Eu vou evitar. Tem tempo, tem até de sobra para o Paysandu fazer isso. 11 jogos, vencer pelo menos uns 7, 8 partidas e olhar para os outros resultados, sim, de tentar pelo menos se livrar, nem que seja na última rodada, aos trancos e barrancos. Detalhe, ano passado o Paysandu, na mesma rodada, era o 15º colocado com 6 vitórias, porém 12 empates, 9 derrotas apenas e 30 pontos conquistados. Hoje tem apenas 22 pontos.